Boa tarde, pessoal do canal Lira Invest. Meu nome é Alberto Lira, trade de mini índice na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Vou apresentar para vocês o meu mais novo indicador, iZigZag 2 Line LT, que consiste em trabalhar entradas gerados por suportes e resistências junto com a linha LTB, que seria de resistência, e LTA de suporte. Vou explicar rapidamente como é que funciona. Após plotado o indicador no gráfico, ele me gera esses canais, essas linhas aqui, vermelhas e azuis aqui embaixo. Ou seja, em cima seria a resistência, embaixo seria o suporte. Como é que você geralmente se trabalha? Isso tem muito focado, esse indicador também ele tem muito internamente a metodologia de que quando você trabalha com FIBO. Para quem conhece também o indicador Sato Stop or Move, ele é praticamente a mesma ferramenta, porém, no meu ponto de vista, melhor. Por quê? No Sato Stop or Move, para quem já viu alguns vídeos do Sato Stop or Move do pessoal, o que ele faz? Ele geralmente pega, clica em 2, 3 pontos do gráfico e ele gera um canal de zona de decisão e o fundo, né, geralmente. Então ele vai criar um canal aqui em cima, ou vice-versa, um canal aqui embaixo, um destino, que seria o zero, né, ou 100%, e geralmente não tem muito gráfico, muita coisa no gráfico. O meu indicador, não, ele já é mais completo, ele já é mais didático também, então facilita muito você no seu day trade do dia a dia. Com margem de erro, muito pouco. Por que eu falo que é margem de erro de muito pouco? Porque muitos dos traders, principalmente os novatos, trabalham sempre na zona de briga. O que seria a zona de briga? Que seria essas áreas de zonas de trades que eu chamo das sardinhas, ou que eu falo que não se opera, porque é a área onde tem muita turbulência, ou seja, muita gente brigando para comprar e vender, e isso tende o preço ficar subindo e descendo muito rápido, principalmente para quem opera gráfico curto. E eu não, eu já vou logo na nata da coisa, ou seja, onde tende ao preço voltar ou voltar se estiver subindo, né, ou voltar se estiver descendo. Então eu sempre procuro zonas de reversão, zonas saudáveis de reversão. A zona saudável de reversão que eu chamo seria área de zona de indecisão, como podem ver aqui no print. Tá vendo? Existem duas áreas de zona de decisão, conforme plotado aqui nesse print lá no gráfico, como fica plotado. O que acontece aqui? Eu tenho a área de zona de indecisão como aqui na área de resistência e tenho a área de zona de indecisão aqui na área de suporte. Notem também que eu tenho aqui, né, aqui está setada a setinha mostrando a linha, o que seria a linha LTA, para quem não conhece, e aqui a linha LTB. Observem aqui como funcionou o preço aqui. Ó. O preço bateu aqui no suporte, voltou, formou a linha de LTB de resistência. O que ele fez? O preço voltou na linha que tinha formado de LTA. Ou seja, a partir do momento que montou, ele formou um canal ascendente. Então, o que o preço fez de novo? Voltou a subir de novo. Onde ele foi bater? Justamente lá na linha de LTB. Ou seja, aqui estava mostrando que ia voltar e bater também na linha de LTA. Porém, isso em via de regra, na forma didática, nem sempre é assim. Ou seja, esse preço poderia pegar aqui, bater, romper e subir mais um pouco. E aqui é a mesma coisa, poderia bater, descer e descer mais um pouco. Aqui, o que eu falo para vocês que seria as zonas saudáveis de você entrar? Onde você vai entrar? O que eu sugiro? Não é o que eu trabalho, tá, gente? Mas, principalmente para os iniciantes, o que eu sugiro? Na zona, que eu chamo na zona intermediária, que seria aqui. Para quem conhece FIBO, se você plotar um FIBO aqui, essa linha de cima aqui é a linha de 23. Essa linha, sentido inverso, é a linha de 23. Essa linha do meio
seria os 50% do caminho, tanto de ida quanto de volta, tá? Então eu vou te explicar por que acontece isso. Essa primeira zona seria a primeira zona, essa primeira zona aqui seria a primeira zona de entrada da indecisão, né? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então o preço pode bater, como aconteceu aqui, ó. Se eu tivesse colocado uma ordem aqui, o que ele fez? Ele bateu aqui, pegaria minha ordem de venda, e desceria. Qual seria o meu target? Ou seja, qual seria meu take profit que eu sugiro, pessoal? Para quem opera com um contrato, eu sugiro sempre fazer o stop, o take profit na linha EMA67, que é a linha que eu coloco manualmente dentro do meu gráfico. É a linha que sempre para quem trabalha muito com tape read, sabe que a linha 67 é uma linha muito forte de suporte e resistência dos preços. Então o preço sempre tende, se ela se afasta dessa linha, dessa média, ela tende a voltar. Bater nessa média, ultrapassar ou voltar e chicotear e subir de novo. É tipo que a gente chama de fôlego do mercado. Então aqui aconteceu um caso bem parecido. Bateria aqui na minha ordem. Tá vendo o que eu coloco aqui? Ó, um ponto de entrada, um contrato. Eu colocaria um contratinho aqui e deixava descer. Ou seja, pegou. Onde estaria meu stop? Ponto de stop de vendedor. Seria logo acima dessa última linha vermelha. Por que eu falo? Porque aqui é o ponto máximo. Se subir muito rápido daí para cima, tende o preço a disparar lá para cima. Isso não quer dizer que não volte, pessoal. Isso com certeza vai voltar, vai dar uma relaxada. Porém, para quem está começando, eu não recomendo ficar fazendo preço médio. Isso aqui que eu faço seria meio que um preço médio no exemplo aqui, um preço médio usando mais 2 contratos. Por quê? Eu coloco mais 2 contratos aqui. Porque se esse preço batesse aqui, pegou minha ordem de venda, subisse, pegaria minha ordem de venda aqui, ou seja, eu estaria operando com 3 contratos e meu stop estaria aqui, certo? O que acontece? Se eu deixo a minha entrada aqui só e não tenho entradas aqui, o que acontece? O preço tem que voltar muito para cá, para que eu pelo menos saia no 0 a 0. Então, para que eu faço uma média colocando 2? Coloco 2 aqui porque se eu ver que o preço está muito forte a subida e não quero que chegue até o stop de repente, porque de repente eu vi que tem uma notícia que vai entrar justamente em poucos minutos e isso pode explodir para cima, eu tento fazer com que o preço volte ao 0 a 0, porque aí o preço médio, né, meu target médio vai estar por aqui no meio. Então eu não vou precisar voltar. Suponhamos que daqui a aqui eu teria uma margem em pontos de 200 pontos, um exemplo. Não dá isso tudo, tá? Mas 200 pontos. Então eu teria que descer 200 pontos se eu não tivesse ordem aqui. Mas como eu coloquei 2 aqui, eu só vou ter que andar metade do caminho. Então isso me ajuda muito a ver que de repente, se eu ver que aquele trade não vai facilitar a minha investida, eu saio no 0 a 0 e espero uma outra oportunidade. Espero esse meu gráfico ser atualizado, porque isso é constante, tá? Isso aqui ele vai mudando, esses canais vão se mudando para cima e para baixo. Isso vale para baixo também, pessoal. É a mesma coisa. Aqui é um exemplo aqui bem típico. O que aconteceu? O preço bateu aqui na metade do canal, bateu até desceu, né, o suporte aqui. Às vezes chegou a bater aqui na metade. Mas vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que na hora que ele chegou aqui não teria essa linha azul. Ele teria essa linha azul já quando estivesse nesse caminho aqui. Então o que aconteceu aqui? Ó? Ele não chegou na metade. Mas isso é relativo, tá, pessoal? Às vezes acontece dele vir e não chegar na metade e subir. Então, mas olha só como é que funcionou. Ele bateu na metade aqui, quase na metade, mas se eu tivesse colocado a ordem, ou tivesse visto que de repente ele subiu, tivesse startado a compra manualmente, né, em vez de mandar uma ordem pendente, eu colocasse uma ordem a mercado, o que aconteceria? Eu teria pego no mínimo aqui alguns pontos, ou se eu tivesse deixado de investir, subiria, ou seja, ele foi até o outro lado. Então isso
para quem pega esse meu indicador, quem está testando, quem já está usando esse meu indicador, está tendo muito bom resultado. Eu tenho muito bom resultado quando eu faço. Isso de manhã cedo funciona muito bem, tá? O mercado sempre tende a ir e voltar. Outra coisa que acontece muito, gente, que às vezes o pessoal me pergunta no meu WhatsApp ou no meu Telegram. E se acontecer daquelas pernadas esticadas? O que acontece? Se eu tiver uma ordem aqui, ele pegou minha ordem e esticou lá para baixo. E eu tenho outra ordem pendente aqui. Quando você coloca uma ordem de venda aqui, ele pegou essa ordem de venda de 1, por exemplo, e estilingou lá para baixo, aquela sua outra ordem de 1 vai ser seu take profit. Porque se você fez uma venda de 1 e colocou uma compra de 1, quando ele chegar aqui, ele vai fechar a sua operação. Entendeu? Então, o que acontece? Se você não coloca target nenhum aqui, não take profit definido, automaticamente, se você coloca as ordens aqui embaixo, já deixando já pronto, você sabe que se acontecer uma pernada estilingada, você sabe que vai ser o seu target vai estar lá embaixo. Então isso é muito bom, ajuda bastante. E mais uma vez, nunca opere, procure não operar, a não ser que você tenha muita convicção de outros sinais, de outros indicadores que vocês operem, para operar nessa zona que eu chamo a zona da de trades das sardinhas, que seria os peixes pequenos. Seria o pessoal, pessoa física que trabalham, que operam day trade no dia a dia. Só demonstrar aqui rapidamente num gráfico plotado como é que está um exemplo que eu deixei funcionando aqui no pregão da bolsa do dia 14 do 11 e agora às 14h03. Deixei um exemplo aqui só para vocês verem como é que está plotado, como é que eu deixei pronto o meu exemplo. Aqui, ó. Então o gráfico ele está rodando, tá? Então o gráfico está rodando aqui. O que eu fiz? Tá vendo a minha zona de, deixa eu colocar aqui o meu ponto fixo para facilitar a vida de vocês entenderem. Coloquei. O que eu fiz? Coloquei aqui nas zonas de indecisão minhas ordens, né? Vocês notem que eu não coloquei stop aqui, porque eu particularmente eu procuro trabalhar um pouco com mão mais pesada, então eu procuro analisar dias anteriores se ele passar daqui para baixo. Claro que eu não vou ser doido de ficar arrastando isso muito tempo. Mas por quê? Porque às vezes a estilingada, o preço vem aqui, de repente deu uma estilingada aqui, mas ele voltou. Por quê? E aí eu perdi porque meu stop estava por aqui. Então, às vezes, sempre que tem uma estilingada, tem que ter um recuo. Porque isso é normal, gente. Isso é normal do mercado. É normal quem faz uma operação muito grande querer recuperar o que ele investiu. Então, isso vale tanto para cima quanto para baixo. Tá? Então, acontece muito isso no mercado. Então, o que acontece aqui? Tá? Então, eu tenho minha ordem de compra aqui, né? Nesse caso, tem uma outra ordem de compra aqui. No caso, eu usei como exemplo, mesmo que eu coloquei no treinamento, 2 embaixo e 1 embaixo. Aqui tem 1 aqui, e nesse outro aqui tem 2, tá? Então, o que acontece? E eu não sei, se vocês notarem aqui, eu não estou rodando trade dentro do canal. Ou seja, dentro desse canal aqui, ó, eu não estou rodando nada. Notem aqui que tem um trade que eu fiz alguns minutos atrás, só para vocês verem o que acontecia. Eu tinha colocado uma ordem de um pouquinho, ele estava um pouquinho para baixo aqui, porque o meu indicador deu uma atualizada, agora ele subiu, mas ele estava um pouquinho para baixo. E o que acontece? Ele entrou, pegou minha venda, né? Pegou minha venda aqui. Cadê aqui? Pegar minha setinha. Pegou minha venda aqui e fez aqui. Por que eu saí aqui? Você fala, pô, mas por que você não, como você falou, não manteve até a média, que nem aqui? Ele foi. Só que o que acontece? Existia aqui na minha leitura de tape read esse topo
né? E possivelmente esse topo aqui. Então o que aconteceria? O preço poderia chicotear aqui e voltar para cima. Poderia pegar aqui minha ordem e voltar aqui para baixo, né? Poderia acontecer isso. Mas eu quis fazer isso só para vocês entenderem que como que vocês no dia a dia podem trabalhar melhor e fazer o afinamento do indicador. Outras pessoas já me perguntaram por que dá para me rodar isso em robô. Eu vou falar para vocês. Robô é muito engessado. O indicador ele é constante. Ele se transforma a cada momento do trade. Então esse indicador, essas linhas aqui, essas linhas, hora tá para cima, hora tá para baixo, hora tá mais curta, hora elas expandem mais. Então isso para robô e o feeling, né, se você vai querer o como é que eu falo, o take profit na média, ou se você quer na média 50, média não, no FIBO 50, que a gente chama, que aqui, que nem eu falei, essa linha é equivalente a FIBO 23, e aqui também é FIBO 23, e essa aqui é equivalente a FIBO 25. Eu vou fazer um esquema aqui, só para vocês verem como é que é. Eu vou traçar um FIBO aqui, só para vocês verem como é que é. Aqui. Como é que funciona? Olha. Tá vendo? Tracei um fibo até a linha do suporte. Deixa eu ajustar aqui. Ou seja, tá vendo aqui? Então, deixa eu voltar aqui no meu ponto fixo para mostrar para vocês. Aqui, ó. Linha de 50, linha de 23. Se eu traçasse isso ao contrário, essa linha de 23 estaria aqui, nesse ponto aqui. A zona de 127 equivale à zona de indecisão, né? Aqui na menos 27 também seria a zona de indecisão. Tá? Então, para vocês verem como o meu indicador ele é muito completo. Eu estou melhorando ele mais, cada vez mais vai saindo atualizações para o pessoal que tem ele de forma vitalícia, né, no caso, né, ou seja, comprar o indicador. Então, ele constantemente eu estou colocando novas funções neles e até alguns eu estou aprimorando ele para que ele possa soltar alguns alertas para vocês. Isso também funciona para o M5, tá, pessoal? Aqui eu tenho um gráfico no M5, tá? Aqui eu vou pegar aqui, ó. Só que no gráfico do M5 dá para operar, né? Aqui, ó, as ordens estão um pouco diferentes porque aquelas ordens estão fixadas no time frame de 1 minuto. Se eu tivesse que colocar nos 5 minutos, eu teria que subir aqui, ó, metade aqui, ajustar aqui. Olha a diferença para vocês verem como é que é no M5 se eu tivesse que colocar as ordens relacionadas às de compra. Onde que eu teria que colocar? Ou seja, onde o canal que eu não teria que mexer, que nem aqui, eu não teria que entrar. Porque a minha proporção, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, vocês sempre tem que ver a proporção de risco pelo ganho, ou ganho pelo risco, né? Por que eu falo isso? Deixa eu ajustar aqui para vocês, para mim falar uma coisa bem importante aqui para a gente finalizar. Se vocês verem que a linha média está muito próxima da entrada, dessa entrada que seria, eu aconselho vocês não usarem essa entrada, tá? Não, vocês peguem e não entrem, não façam esse trade aqui. Porque se o seu risco de que ele bata aqui e ganhe, para você fazer um gain na média que tiver muito, um exemplo aqui, ó, se estivesse nessa situação aqui, ó, olha o seu risco de repente bater aqui e voltar, né? Tomar um calorzinho, né, no caso, você teria que tomar um calorzinho, vamos supor, ele pegou sua ordem, bateu aqui, só que
Aqui aconteceu dele pegar e voltar, mas vamos supor que ele nem chegue a bater na média, porque você colocou aqui, né? Vamos supor o take profit, só que ele bateu e subiu. De repente pegou lá em cima. Então você estaria passando todo esse calor aqui. Então eu aconselho sempre que, se a média estiver muito próxima da sua entrada, não faça trade. Ignora, tire fora o trade. Então você vem aqui, vamos supor, está muito perto. Eu estou analisando que esse risco está muito ruim, muito elevado. Então eu pego, venho aqui, excluo a ordem e deixo essa daqui, porque eu sei que se ele pegar essa ordem aqui, a proporção de ganho na volta vai ser muito maior, até ele chegar até a média. Na verdade, se ele pega aqui, a média ia estar mais ou menos por aqui, né? Então vamos supor que se... Vamos pegar aqui um exemplo aqui, que se ele tivesse pegado a ordem aqui, vamos supor que ele vai chegar mais ou menos aqui, essa média etária por aqui. Seria quase 400 pontos. Vamos por 400 pontos. 400 pontos aí, com 5 contratos, por exemplo, você teria R$400 no bolso. Só num trade. Só num trade. Então, para resumir, o indicador ele é focado para ter uma margem de segurança, para vocês não ficarem que nem barata tontas metendo traders aqui, ou seja, mandando ordem, que nem muita gente acontece. O que acontece? Os novatos pegam, o que eles fazem? Cruzou a média aqui e tal, pá, vou fazer uma compra. Tá, veio aqui e tal, pronto. O preço veio, escambou lá para baixo. O cara, puta, mano, agora vai descer. Puta, eu faço uma venda, não, pega e sobe. Então é onde que eu falo que isso aqui, ó, isso, são onde que ficam as sardinhas brigando. Entendeu? Os robôs, principalmente também muitos robôs, né? Os robôs ficam muito operando nesses canais. Então, o que eu falo, procure não evitem entrar nesse tipo de situações. Vão onde estão geralmente os grandes players. Eles estão geralmente, porque o grande player ele vai pegar, empurrar o preço lá para baixo e depois ele vai querer empurrar lá para cima, de repente, ou alguém vai empurrar lá para cima e vai querer fazer lucro aqui em cima e o outro vai querer fazer lucro aqui embaixo. E ele nunca vai querer ficar brigando aqui no meio aqui, entendeu? Porque ele sabe que ele vai tomar paulada para cima e para baixo. Então os grandes acabam não fazendo isso. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que a gente consiga divulgar mais ainda o indicador. Existem outros indicadores, tá, que eu tenho. Deixa eu mostrar aqui rapidamente aqui para vocês. Tem uma lista de indicadores que eu disponibilizo para quem adquire meu pacote. Teria vários indicadores aqui. Alguns desses são pagos, outros são gratuitos. Mas se a pessoa quer testar, eu mando para ela todo o pacote desses indicadores. A pessoa pega o pacote, e como ela vai me mandar uma conta demo real. Lembrando, eu vou deixar por uma semana para a pessoa testar. A pessoa pegou, tem uma semana para testar. Não gostou? Beleza. Conheceu meu indicador. Já gostou? Puta, Alberto, eu gostei desse indicador, vou querer. Eu vendo o pacote para a pessoa um preço muito barato, que praticamente aí 2, 3 trades você já pagou o indicador e já é. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Deixe seu like. Abaixo desse vídeo tem as formas de como adquirir o indicador, como me contactar nos grupos Telegram e WhatsApp. Não deixe de participar, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.